O poder de dizer não. Chega de aceitar migalhas. Há momentos na vida em que uma sensação estranha, quase impossível de explicar, toma conta de nós. Não é apenas tristeza, tampouco raiva. É como se algo dentro da alma se partisse em silêncio. Você acorda um dia e percebe que não tem mais forças para sustentar uma vida que não lhe pertence. É um instante sutil, mas devastador. Um instante em que você se olha no espelho e se pergunta: até quando? Esse ponto é o início de uma jornada profunda chamada individuação. Não se trata de um termo técnico distante. É a forma de dizer que, em algum momento, sua essência clama por liberdade. E esse clamor não chega com aviso prévio, não vem acompanhado de placas luminosas ou datas marcadas no calendário. Ele surge como um sussurro dentro de você, pedindo coragem. Talvez você já tenha vivido noites longas tentando se convencer de que tudo estava bem. Talvez tenha dito para si mesmo: se eu mudar, se eu me esforçar mais, se eu suportar um pouco além, as coisas vão melhorar. Mas o que acontece é o oposto. Quanto mais você tenta se moldar para caber no que não foi feito para você, mais vazio sente por dentro. Até que um dia, sem ensaio, surge a decisão. Chega. Essa palavra tão curta e tão poderosa é mais do que um grito de revolta. É um ato de amor próprio. É quando você percebe que continuar aceitando o que te destrói já não é mais opção. Dizer chega não significa desistir da vida. Significa escolher viver de verdade. E aqui está a parte curiosa. Esse instante não acontece nos grandes palcos da vida, mas nas pequenas cenas cotidianas. Às vezes, é quando você fecha a porta depois de uma discussão e sente que não aguenta mais aquele ciclo. Outras vezes é no silêncio da madrugada, quando deita a cabeça no travesseiro e percebe que a pessoa mais distante de você é justamente você mesmo. É nesse silêncio que a alma fala mais alto, e a mensagem é clara. Não dá mais para viver assim. Esse despertar, que parece tão assustador, é na verdade o começo de algo extraordinário. Esses sinais não são castigos, são convites. Convites para deixar cair as máscaras que usamos para agradar os outros, para sair de papéis que nos ensinaram a desempenhar, mas que nunca representaram quem realmente somos. Quando você diz chega, algo dentro de você começa a se reorganizar. É como se o universo interno abrisse espaço para que o verdadeiro eu emergisse, ainda tímido, mas firme. É o início de um caminho sem volta, porque depois que você sente o gosto da autenticidade, nunca mais consegue aceitar migalhas emocionais ou viver aprisionado. E esse é apenas o começo. O que acontece depois desse primeiro passo é uma transformação que toca todos os aspectos da sua vida. Mas, antes de entendermos esse processo, precisamos olhar para o peso invisível que carregamos. Aquele fardo que, muitas vezes, sem perceber, nos mantém presos em uma vida que não é nossa. Se o despertar começa com o chega, é porque antes disso, existe um fardo silencioso que carregamos por anos. Esse fardo é quase invisível, mas consome nossas forças de maneira implacável. Ele não está apenas nas responsabilidades do dia a dia, mas naquilo que aceitamos sem perceber. Expectativas impostas, padrões que não nos pertencem, relacionamentos que drenam energia e trabalhos que sufocam o espírito. É como andar com uma mochila nas costas, repleta de pedras que você nunca escolheu colocar ali, mas que de alguma forma aceitou carregar. Desde cedo aprendemos a nos ajustar, a sorrir quando queremos chorar, a dizer sim quando o coração grita não, a nos encaixar em papéis que parecem corretos aos olhos dos outros, mas que nos afastam cada vez mais da nossa essência. Cada concessão parece pequena no início. Aceitar um comentário que nos diminui, permanecer em um emprego que rouba nossa vitalidade, tolerar um relacionamento que não nutre, apenas consome. No começo parece suportável, mas como pedras acumuladas, essas pequenas escolhas se tornam insuportáveis com o tempo. A psique busca constantemente equilíbrio, mas esse equilíbrio não é o mesmo que conforto. Pelo contrário, muitas vezes a alma cria crises justamente para nos despertar do torpor da acomodação. E o peso invisível funciona como um aviso. Ele se manifesta em ansiedade sem explicação, cansaço constante, perda de entusiasmo pela vida. Sintomas que não têm origem física, mas que revelam um conflito profundo entre quem você é e quem você está tentando ser.
A verdade é que gastamos uma quantidade imensa de energia tentando sustentar uma versão de nós mesmos que não existe. Fingir felicidade, demonstrar controle, manter aparências. Tudo isso drena nossa vitalidade. Por isso tantas pessoas vivem exaustas, não porque trabalham demais, mas porque passam o tempo todo representando papéis que não correspondem ao seu verdadeiro eu. É uma fadiga da alma, e não do corpo. O mais cruel desse peso é que, por vezes, acreditamos que ele é normal, como se fosse o preço a se pagar pela vida adulta, pela estabilidade, pelo amor. Aceitamos migalhas emocionais porque nos disseram que é assim mesmo. Permanecemos em ambientes tóxicos porque todo trabalho é difícil. Sustentamos vínculos dolorosos porque ninguém é perfeito. Mas no fundo sabemos que essas justificativas apenas mascaram a verdade. Estamos aprisionados em uma vida que não é nossa. E enquanto carregamos essa mochila invisível, o tempo passa. Passa sem brilho, sem intensidade, sem propósito. Até que um dia percebemos que estamos esgotados, que não resta mais energia para investir no que realmente importa. É nesse ponto de exaustão que surge o impulso de dizer basta. Porque o corpo pode se acostumar com a rotina, mas a alma jamais se acostuma com o que não ressoa com a verdade. Esse é o motivo pelo qual o chega é tão poderoso. Ele não nasce do nada, mas do acúmulo desse peso invisível. É o resultado de anos de silêncio, de concessões, de autoabandono. E quando finalmente você tem a coragem de largar essa mochila, algo extraordinário acontece. O corpo respira, a mente clareia, e a alma, pela primeira vez, sente-se livre. Mas antes de experimentar essa libertação, é preciso compreender o que realmente significa esse momento de ruptura. O instante em que a decisão é tomada e o verdadeiro processo de transformação começa. Depois de anos carregando o peso invisível, chega um instante em que algo se rompe. Esse momento não é planejado, não está agendado no calendário, não acontece de maneira organizada. Ele simplesmente irrompe, como se a alma dissesse: agora basta. É o grito silencioso que ecoa dentro de nós quando já não suportamos mais viver aprisionados. Muita gente pensa que essa decisão nasce de um gesto impulsivo, de uma raiva passageira ou de um ato de rebeldia, mas a verdade é outra. Dizer chega é, acima de tudo, um ato de amor próprio. É reconhecer que permanecer em certas situações não é mais possível sem perder a si mesmo. É compreender que continuar insistindo em algo que nos destrói não é lealdade, não é paciência, não é força, é autoabandono. Este instante representa um chamado profundo do inconsciente. É como se a psique, cansada de carregar padrões destrutivos, finalmente encontrasse brecha para se manifestar. Esse chamado não é um capricho, mas uma convocação à vida verdadeira. Por isso ele chega de maneira tão contundente. Você pode tentar ignorar, racionalizar, justificar, mas quando o chega surge, nada consegue silenciar sua força. Curiosamente, esse ponto de ruptura não costuma acontecer em grandes acontecimentos. Às vezes, é no detalhe. É quando você escuta uma frase que já ouviu 1000 vezes, mas desta vez não suporta mais. É quando entra no mesmo ambiente de sempre, mas sente que não pertence ali. É quando se olha no espelho e percebe que a pessoa refletida já não se parece com quem você sabe que é por dentro. Esses pequenos estalos, aparentemente banais, são na verdade os portais para a transformação. E o que torna esse momento tão marcante é justamente a clareza repentina que ele traz. De repente, tudo aquilo que você vinha suportando começa a se revelar insuportável. Situações que antes você justificava tornam-se intoleráveis. Palavras que você aceitava calado agora soam como agressões. E você percebe que não é que as coisas tenham piorado. É você que despertou. Esse despertar, no entanto, não vem sem dor. Dizer chega significa abrir mão de pessoas, ambientes e hábitos que, por mais nocivos que sejam, já se tornaram familiares. É enfrentar o medo da mudança, o medo da solidão, o medo do desconhecido, mas é justamente nesse confronto que a força interior começa a se revelar. Porque o chega é um divisor de águas. Ele separa a vida vivida em função dos outros da vida guiada pela autenticidade. Se antes você agia para caber em espaços que não eram seus, agora começa a criar o seu próprio espaço. Se antes buscava aprovação externa, agora começa a buscar conexão interna. Se antes tolerava migalhas, agora exige plenitude. E esse processo, embora assustador,
é também profundamente libertador, pois é nesse instante que a máscara cai e o ser autêntico começa a emergir. É aqui que a jornada de transformação realmente se inicia. Dizer chega não é apenas um rompimento com situações externas. É, sobretudo, o início de um confronto interno. E nesse confronto nós aprendemos um conceito fundamental: a sombra. Ela não é uma entidade distante ou um inimigo oculto, mas sim a soma de todas as partes de nós mesmos que fomos ensinados a reprimir, esconder ou negar. A sombra carrega os desejos que consideramos inaceitáveis, os pensamentos que julgamos vergonhosos, as emoções que acreditamos serem proibidas. É composta das culpas que nunca admitimos, da raiva que sufocamos, da tristeza que disfarçamos. Por muito tempo, aprendemos a escondê-la porque acreditamos que só seríamos amados se mostrássemos apenas o lado bonito, o lado controlado, o lado aceitável. O problema é que aquilo que é reprimido não desaparece. Pelo contrário, a sombra encontra maneiras de se manifestar, muitas vezes de forma sutil e destrutiva. Ela surge nos padrões que se repetem em sua vida, nos relacionamentos que sempre acabam do mesmo jeito, nos conflitos que parecem persegui-lo onde quer que vá. A sombra se infiltra nas escolhas que você faz, sem que perceba, conduzindo-o a reviver os mesmos ciclos de dor. Quando você diz chega, está, de certo modo, convocando essa sombra para um encontro direto. Porque para se libertar de padrões, é necessário encará-los. É nesse momento que você percebe que não está apenas abandonando pessoas ou situações. Está abandonando versões de si mesmo que já não servem. Essa é a parte mais dolorosa. Desprender-se de um eu antigo, que apesar de limitador, também foi uma zona de conforto. O encontro com a sombra exige coragem, porque significa olhar para dentro sem máscaras. Significa admitir que parte da sua dor foi alimentada por escolhas próprias, que muitas vezes você tolerou o intolerável, acreditou em justificativas frágeis e se sabotou por medo de perder o que nunca lhe trouxe plenitude. É duro reconhecer isso, mas é também profundamente libertador. Ninguém se ilumina imaginando ser luz, mas tornando consciente a escuridão. Ou seja, a verdadeira transformação não acontece quando fugimos do que nos assusta, mas quando temos a coragem de trazer à tona aquilo que evitamos. A sombra não é para ser eliminada, mas integrada, porque dentro dela também há potência, criatividade, força e autenticidade reprimida. Quando você decide não repetir mais as velhas histórias, abre espaço para enxergar os papéis que estava representando. Descobre que muitas vezes não era apenas vítima, mas também cúmplice de uma dinâmica destrutiva. E é nesse reconhecimento honesto que nasce o poder de mudar. Encarar a sombra é como atravessar uma noite escura. No início, tudo parece ameaçador e caótico. Mas conforme você avança, percebe que ali também existem estrelas, pontos de luz que só podem ser vistos no breu. Essa travessia é dolorosa sim, mas é também o caminho da libertação. Porque ao enfrentar a sombra, você deixa de ser dominado por ela. E é justamente nesse ponto que o medo surge com mais intensidade. Pois a sombra não se entrega facilmente. Ela reage, tentando puxá-lo de volta ao conhecido. E é nesse confronto que nasce o próximo desafio: lidar com o medo e com o vazio que a transformação inevitavelmente traz. Quando você enfrenta a sombra e decide soltar aquilo que não lhe serve mais, algo inevitável acontece. Surge o medo. Esse medo não é sinal de fraqueza, mas de transformação. É a resposta natural do inconsciente que tenta mantê-lo preso ao conhecido. Afinal, por mais doloroso que fosse, o antigo já era familiar. E tudo que é novo traz incerteza. O medo aparece de muitas formas. Ele pode se manifestar como dúvida. Será que fiz a escolha certa? Pode surgir como saudade de algo que na verdade já não fazia sentido. E se eu tivesse tentado mais uma vez? Pode até vir como a voz interior que insiste em dizer que você não é capaz, que vai acabar sozinho, que talvez tenha cometido um erro irreversível. Essas vozes não são a verdade, são apenas mecanismos de defesa. São ecos do inconsciente que deseja protegê-lo do desconhecido, mesmo que isso signifique mantê-lo em um lugar de dor. Mas junto ao medo, surge algo ainda mais desafiador: o vazio. Esse vazio é como um espaço em branco que se abre quando você solta aquilo que antes ocupava a sua vida. É o silêncio que resta quando uma relação termina, quando um trabalho chega ao fim,
quando uma versão de você mesmo já não existe mais. E é nesse silêncio que muitos desistem, porque o vazio pode ser assustador. Ele dá a sensação de que algo falta, de que você está perdido, que não há chão firme para você pisar. Esse vazio não é um castigo, mas um espaço sagrado. É nele que a transformação acontece. É nele que o novo pode nascer. Mas para isso é preciso coragem para não preenchê-lo de imediato com qualquer coisa. Porque na ânsia de fugir do desconforto, muitos retornam para os velhos padrões. Voltam para relacionamentos que já sabiam ser tóxicos, aceitam oportunidades que já não ressoam, repetem escolhas que os aprisionam. Tudo para não encarar o vazio. O desafio é resistir. Permitir-se sentir esse espaço aberto sem se apressar em preenchê-lo. O vazio é como um terreno fértil depois da colheita. Ele parece nu, mas guarda em si a possibilidade de algo totalmente novo germinar. É nesse espaço que você começa a descobrir quem é de verdade, sem os papéis que representava, sem as máscaras que usava, sem os pesos que carregava. É claro que o medo tenta convencê-lo de que não há nada do outro lado, mas pouco a pouco, conforme você atravessa esse período, começa a perceber algo incrível. A energia que estava aprisionada retorna. O vazio deixa de ser assustador e passa a ser libertador. Ele se torna a prova de que você não precisa de nada externo para se sentir inteiro. Porque dentro desse espaço silencioso, existe a semente da sua autenticidade. É justamente nesse momento de coragem diante do medo e do vazio que ocorre o início de um renascimento. Um processo em que aquilo que parecia perdido se transforma em força renovada, abrindo caminho para uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Depois de atravessar o medo e encarar o vazio, algo surpreendente começa a acontecer. É como se lentamente uma nova energia surgisse dentro de você. Essa energia não é fruto de algo externo, mas da libertação interna que ocorreu quando você deu uma basta e teve coragem de soltar o que não servia mais. É nesse ponto que você renasce. Durante anos, sua vitalidade esteve dispersa. Parte dela ficou presa em relacionamentos que exigiam mais do que ofereciam. Outra parte foi gasta em trabalhos que drenavam sua criatividade. E outra ainda foi sufocada por crenças que o mantinham em silêncio. Cada concessão, cada vez que você ignorava seus limites, entregava um pedaço da sua energia. O resultado era uma vida fragmentada, onde parecia que nunca sobrava força para investir no que realmente importava. Mas quando você finalmente se desprende do que lhe aprisionava, toda essa energia retorna. É como abrir comportas de um rio represado. A água, antes estagnada, volta a correr com intensidade, trazendo vida e movimento. De repente, aquilo que parecia impossível se torna viável. O que antes estava confuso começa a clarear. O que parecia essencial, agora, já não faz falta. Esse é o poder do renascimento. Devolver-lhe o fluxo natural da sua própria essência. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele é gradual, quase imperceptível no início. Você pode até se surpreender quando perceber que já não sente a mesma necessidade de justificar escolhas antigas, ou que certas pessoas já não têm mais o mesmo poder sobre suas emoções. Pequenos sinais começam a aparecer. Mais disposição, mais clareza, mais paz. São indícios de que você está se reconstruindo de dentro para fora. O renascimento também traz um presente precioso, o amor próprio genuíno. Não se trata de uma autoestima passageira ou de frases motivacionais repetidas no espelho. É um estado de consciência em que você reconhece, de forma profunda, que é suficiente exatamente como é. Esse amor não depende de validação externa, não exige aprovação, não mendiga atenção. Ele nasce da certeza íntima de que sua existência tem valor inegociável. E quando esse amor começa a florescer, sua relação com o mundo muda. Você já não aceita migalhas emocionais porque entende seu valor. Já não se apega a espaços que o diminuem, porque sabe que merece lugares que o expandam. Já não espera que alguém venha salvá-lo, porque descobriu que sempre teve o poder de se salvar. Esse é o verdadeiro renascimento. Não se trata apenas de reconstruir a vida, mas de reconstruir a si mesmo. O mais bonito desse processo é que ele é irreversível. Uma vez que você desperta para sua autenticidade, não há retorno. Pode até haver momentos de dúvida, nostalgias passageiras, recaídas temporárias. Mas nunca mais será possível caber na versão antiga de si mesmo.
O renascimento é como atravessar uma porta que só abre para frente. E ao dar esse passo, você começa a perceber as transformações reais que se manifestam não apenas dentro de você, mas também no mundo ao seu redor. Porque quando o interior muda, o exterior inevitavelmente responde. O renascimento não é apenas uma sensação interior, ele se reflete de maneira concreta no mundo externo. Quando você começa a viver a partir da sua autenticidade, inevitavelmente a sua realidade se transforma. É como se o universo passasse a responder à nova frequência em que você vibra. Não porque houve mágica, mas porque agora suas escolhas, atitudes e limites estão alinhados com quem você realmente é. A primeira grande transformação acontece nos relacionamentos. Pessoas que antes tinham poder sobre você começam a perder força. Aqueles que se alimentavam da sua culpa ou da sua necessidade de aprovação já não encontram mais espaço para manipular. E isso, muitas vezes, gera reações inesperadas. Alguns se afastam, outros criticam, alguns até dizem que você mudou. E a verdade é que você realmente mudou. Não é mais alguém que aceita o inaceitável. Essa mudança, por mais desafiadora que seja, abre espaço para novas conexões, mais saudáveis, mais equilibradas, mais verdadeiras. Outro ponto que se transforma é o caminho profissional. Quando sua energia não está mais aprisionada em sustentar uma vida que não lhe pertence, você descobre talentos, paixões e interesses que estavam adormecidos. Projetos que antes pareciam inviáveis começam a ganhar forma. Oportunidades que você não enxergava começam a surgir. Não porque o mundo ao redor mudou, mas porque agora você se permite enxergar possibilidades que antes ignorava, por estar preso à sobrevivência emocional. Também há uma mudança profunda na percepção de si mesmo. Aquelas histórias que você contava para justificar a dor. Talvez eu mereça, não tenho escolha, é assim mesmo. Deixam de fazer sentido. Você passa a reconhecer que não está condenado ao passado, que pode reescrever sua história a qualquer momento. Essa consciência é libertadora. Ela lhe devolve o poder de decidir e de criar uma vida coerente com sua essência. As situações externas também começam a refletir essa transformação. Conflitos que se repetiam deixam de acontecer. Ambientes que antes sugavam sua energia tornam-se insuportáveis, e você se afasta naturalmente. Ao mesmo tempo, pessoas alinhadas com seus novos valores começam a aparecer. É como se houvesse uma troca silenciosa. Aquilo que já não ressoa vai embora, e aquilo que está em sintonia encontra espaço para entrar. Esse processo não é isento de desafios. Em alguns momentos você pode sentir saudade do velho, não porque ele era bom, mas porque era conhecido. É nesse ponto que muitos voltam atrás, tentando preencher o vazio com qualquer coisa. Mas se você se mantiver firme, perceberá que cada transformação é um degrau na construção de uma nova vida. Aquilo que vivemos no mundo externo nada mais é do que reflexo do nosso mundo interior. Quando você estava quebrado por dentro, atraía pessoas e situações que reforçavam essa condição. Agora que reconhece seu valor, atrai relações, oportunidades e caminhos que refletem essa nova consciência. Essas transformações não são superficiais, são estruturais. Elas mostram que a verdadeira mudança não começa no mundo ao redor, mas no coração. E quando você se reconstrói internamente, o próximo passo se torna inevitável. Descobrir a essência do amor próprio verdadeiro. Depois de atravessar o peso, a sombra, o medo e o vazio, e de experimentar as primeiras transformações reais, algo começa a florescer de maneira profunda. É importante entender que não é apenas uma sensação agradável ou uma frase motivacional que se repete no espelho. O amor próprio verdadeiro é um estado de consciência, uma base sólida sobre a qual toda a sua vida passa a ser construída. Durante muito tempo fomos ensinados a confundir amor próprio com vaidade, autoestima superficial ou até mesmo arrogância. Mas, na verdade, amor próprio é o reconhecimento inegociável do seu valor. É quando você compreende, de forma visceral, que não precisa de validação externa para se sentir inteiro, que a sua existência já é suficiente em si mesma. Esse amor não depende de elogios, não se abala com rejeições, não precisa ser comprovado a cada instante. Ele nasce da certeza íntima de que você é digno de respeito, cuidado e plenitude simplesmente porque existe. Quando nos reconciliamos com nós mesmos, paramos de projetar nossas feridas no mundo. E é exatamente isso que o amor próprio faz.
Ele interrompe o ciclo de mendigar atenção, de aceitar migalhas, de justificar comportamentos tóxicos. Você deixa de buscar fora aquilo que só poderia encontrar dentro. O vazio que antes parecia insuportável começa a se preencher de uma presença silenciosa, mas poderosa, a sua própria presença. E quando esse amor desperta, você percebe que muitas das batalhas que travava eram ilusórias. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Não precisa se encaixar em moldes que não lhe pertencem. Não precisa correr atrás de quem não enxerga o seu valor. Porque o seu foco deixa de ser agradar e passa a ser viver em autenticidade. Isso não significa egoísmo, significa equilíbrio. Pois quem se ama de verdade, ama melhor os outros também. Não por carência, mas por abundância. Esse amor próprio transforma radicalmente a forma como você se relaciona. Você já não tolera abusos, não porque se tornou frio ou insensível, mas porque agora sabe que merece mais. Não aceita menos do que aquilo que nutre sua alma. E ao estabelecer esse novo padrão, naturalmente atrai relações mais saudáveis, mais recíprocas, mais verdadeiras. O amor próprio cria um filtro natural. Aquilo que não ressoa já não tem lugar. Outra transformação significativa acontece na forma como você encara a solidão. O que antes parecia assustador, agora se torna oportunidade. Você descobre que estar consigo mesmo não é um castigo, mas um privilégio. Aprende a se nutrir do silêncio, a valorizar seus próprios pensamentos, a encontrar prazer na sua própria companhia. E paradoxalmente é quando você não precisa mais desesperadamente de alguém que começa a atrair pessoas que realmente acrescentam. O verdadeiro amor próprio é como uma âncora. Ele mantém você firme em meio às tempestades, dá clareza diante das incertezas e lhe devolve o poder de escolher. Quando essa força se consolida, você passa a projetar amor em vez de mendigá-lo, a atrair oportunidades em vez de correr atrás delas, a viver em sintonia com aquilo que sempre foi seu direito. E é nesse ponto que surge o chamado mais poderoso de todos. Usar esse amor não apenas para transformar sua vida, mas também para inspirar e impactar o mundo ao seu redor. Agora que você percorreu essa jornada, do peso invisível ao momento do chega, do encontro com a sombra ao medo e ao vazio, do renascimento às transformações reais e, finalmente, ao despertar do amor próprio verdadeiro, chega o momento mais importante. O que você fará com isso? Porque essa mensagem não é apenas uma reflexão bonita, nem um texto para ser guardado na memória. É um chamado. Um chamado para você tomar a decisão que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Não se trata de esperar o momento perfeito, nem de reunir coragem infinita. Trata-se de reconhecer que o poder já está em você. Quero que você se faça uma pergunta agora. Em que parte da sua vida você precisa dizer chega? Pode ser em um relacionamento que não acrescenta, em um trabalho que esgota, em um hábito que o aprisiona, em uma crença que limita. Onde quer que esteja, existe um ponto em que você sabe, lá no fundo, que não dá mais para continuar. Esse é o espaço onde sua transformação pode começar. Mas entenda, o processo não é fácil. Haverá dias em que o medo tentará convencê-lo a voltar atrás. Haverá momentos em que o vazio parecerá insuportável. Haverá pessoas que tentarão fazer você se sentir culpado por mudar. E tudo isso faz parte. Porque toda grande transformação passa pelo desconforto. A chave é não desistir no meio do caminho. Lembre-se de algo essencial. O medo não é sinal de que você está errado, mas de que você está mudando. O vazio não é perda. É espaço para um novo nascer. A solidão não é punição. É oportunidade de reencontro com você mesmo. Cada desafio que surgir será, na verdade, um convite para se firmar ainda mais no seu amor próprio. E é por isso que não quero que você guarde essa mensagem só para si. Porque, assim como você, milhares de pessoas vivem presas a ciclos de dor, sem perceber que têm o poder de romper. Talvez alguém próximo a você precise ouvir exatamente isso para despertar. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu comentário aqui embaixo e me conte. Em que parte da sua vida você decidiu dizer chega? Sua resposta pode inspirar alguém que ainda não encontrou coragem. Se esse conteúdo tocou sua alma, não adie sua decisão. Clique em inscrever-se agora mesmo e ative o sininho. Não apenas para acompanhar novos vídeos, mas para caminhar junto comigo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Cada vídeo será um passo a mais para consolidar essa mudança. O mundo não se transforma apenas quando grandes eventos acontecem. Ele muda quando indivíduos como você
decidem se transformar. E quando você se transforma, tudo ao seu redor responde. É assim que novas realidades nascem. Então, lembre-se, a mudança começa dentro de você. E o momento de começar é agora. Escolha a si mesmo. E permita que o poder do amor próprio conduza cada passo da sua vida daqui em diante.